Olá, começa agora a live. Hoje é terça-feira, dia 27, 17 horas. Eu sou Sheila, querido. Estamos aqui, estou aqui. Eu gosto muito deste mantra. Este mantra que me ajuda a centrar. O que é que te ajuda a centrar? O que é que te ajuda a se sentir melhor? Tento falha nos envios. O que é que te ajuda a sentir bem neste momento de pandemia, neste momento de tantas coisas desafiadoras, né? Olá, Vânia. Estava vendo um vídeo seu agora. Que delícia. Enquanto as pessoas estão chegando, acho que a gente pode dar uma respirada, né? A gente não imagina quantas coisas desafiadoras tivemos hoje, não é? Quantas coisas passamos, quantas notícias. Não poder ouvir uma música que relaxa, isso faz parte também do nosso propósito de trabalho, de quem trabalha com terapia, de quem trabalha para servir o outro, né? O instrumento maior de trabalho somos nós, né? Então, poder estar bem, estar tranquilo, estar centrada, estar mais relaxado, entendendo que tudo é como é, e que existem muitas coisas que nós não podemos mudar, não é? E que possamos estar presente em nós. Trazer uma respiração como presente. Trazer a vida, olá Maria Luísa, presente em nós. E saber que nós fazemos parte de um universo imenso. Como Beth Hellig diz, seja bem-vinda, Líria. É uma grande alma, é um grande amor, é um conjunto de muitas realizações para que possamos estar em nós, para que possamos servir a vida, a nossa vida, a vida do outro. Estou aqui hoje para falar sobre postura de constelador, né? Para quem deseja ser constelador. Uma boa tarde para quem está passando por aqui. Eu agradeço a presença, que eu sei que o horário é um horário desafiador, né? Vou baixar aqui um pouquinho. Vamos servir aí. Boa tarde. Eu sei que as pessoas que estão aqui já me conhecem, mas esse vídeo vai ficar no IGTV, né? Eu sou Sheila, Sheila querido, sou psicóloga há 26 anos, conheci constelação porque eu queria algo a mais. Sabe quando a gente está na nossa função, mesmo sendo psicóloga, eu falava, poxa, eu quero algo a mais para poder me entender melhor, né? Poder ir além dessas atitudes que era recorrente na minha vida, eram recorrentes na minha vida. Boa tarde, Vânia querida. Quem estiver aqui, quiser mandar aviãozinho para algumas pessoas, né? E esse pedido, né, interno de querer algo a mais, de querer conhecer algo que me mostrasse um pouco mais de mim, com mais profundidade, com mais certeza, né, de quem realmente eu era, de qual a minha missão aqui de vida. Oi, Adriane, querida. E quando eu conheci constelação, eu percebi que existia ferramentas, eu chamava de ferramentas na época, hoje eu sou um pouco mais ousada, eu gosto de falar que é um conjunto de técnicas, e um conjunto de técnicas compõe uma tecnologia, né, e eu comparo muito,
né, a constelação como uma ferramenta tecnológica mesmo, avançadíssima, que contribui com as pessoas para poder ir até onde a consciência não chega sozinha, né, para tomar consciência de onde a constelação consegue mostrar, precisa ir além do consciente, precisa ir lá para o inconsciente de uma maneira muito leve, de uma maneira muito profunda, de uma maneira onde nós estamos acordados, conscientes, não precisamos dormir, não precisamos estar inconsciente, não precisamos tomar nenhuma substância para acessar o que a constelação traz. E isso foi o que mais me encantou na constelação, né? Essa questão da gente poder acessar algo que está em nós, que está no nosso inconsciente, que está nas nossas células, né? E através das nossas células que nós conseguimos, né? Dos sintomas, sentimentos que nós temos, que nós conseguimos acessar aquilo que é necessário para que a gente tenha um despertar para algo novo, uma maneira nova de lidar com a vida, uma maneira nova de poder ser, né, aqui, de servir a si mesmo, servir o próprio sistema, né? E as constelações com as ordens do amor que Beth Helling deixou para nós, né, do mesmo jeito que Freud deixou o Id, superego, né, o Jung deixou aí o inconsciente coletivo, o Moreno sociodrama, e vários outros, né, que trouxeram aí a psicologia para nós, o Beth deixou para nós as ordens do amor, né, onde ele vai falando dessa necessidade da gente pertencer, né, de nós pertencemos a um sistema, e que medo que a gente tem quando a gente corre o risco ou a gente acha que não vai pertencer. Fazemos qualquer coisa, qualquer negócio, principalmente quando somos crianças, né? Falando também um pouco mais sobre a questão da hierarquia, né? Que necessidade que nós temos, nós nascemos em um lugar dentro do sistema familiar, nós não somos melhores de quem veio antes, independente da vivência deles. E isso, né, para quem deseja ser constelador, esta cartilha das ordens do amor é muito necessária, né? É necessário que a gente precisa ir incutindo essas ordens do amor na nossa vida. Porque se na nossa vida, né, a gente começa a se sentir melhor no sistema familiar, melhor do que os irmãos, melhor do que o pai e a mãe, né? Isso causa uma desordem, e na hora de facilitar uma constelação para alguém, isso acaba também aparecendo. Nós não conseguiremos achar que somos menores no sistema do outro, que vem, né, procurando um serviço nosso para poder facilitar algo para ele. Nós também teremos essa pedância, né, de achar que somos melhores na hora de servir, né? E essa questão de troca e equilíbrio, né, que nós precisamos ter também no nosso sistema familiar, né? Sabemos que precisamos ter a humildade na nossa família de reconhecer que nós recebemos a vida, através da nossa vida recebemos o amor, né? Também recebemos um amor para depois a gente poder oferecer, para depois a gente poder crescer e trocar, né? Então, o papel do constelador, qual é o papel do constelador e qual a postura para que um constelador tenha um bom fluido, né, entre os seus clientes? Beth Helling traz o livro As Ordens da Ajuda, né, mas antes das Ordens da Ajuda, ele fala, e é importante a gente ter a consciência de que a gente precisa ter esta humildade, mas tudo começa onde? Em nós e dentro do nosso sistema familiar. Tudo que nós, na maneira que nós nos relacionamos com o nosso sistema familiar, vai refletir na nossa postura como facilitador de constelação, né? Se a gente, primeiro, eu disse na live da semana passada, né? Todos os profissionais podem ser constelador? Sim, desde que ele tenha toda essa postura.
né? Não precisa ser terapeuta, não precisa ser da área de humanas para ser constelador. Bert Helling, quando ele foi delegando, né, os conhecimentos dele sobre as ordens do amor, sobre as constelações familiares, ele foi percebendo que se a pessoa consegue adquirir ou desenvolver uma postura mais adequada dentro do tratamento para consigo mesmo, para com seu sistema familiar, ele pode ir desenvolvendo uma postura para com o outro, para com o cliente. Porque a constelação, diferente de uma terapia, onde a gente vai acompanhar todo um cliente no desenvolvimento, traçar todo uma rotina, né? Traçar todo um processo para que ele vá se desenvolvendo, a constelação ela é pontual, onde as pessoas vêm, falam das suas questões, como eu falei na semana passada. Não é necessário saber de toda a vida do cliente, né? Ele vem com uma questão, quanto mais pontual for o cliente, mais, né, fica aberto o campo do sistema familiar da pessoa para que ela venha e para que ela possa estar trazendo e falando para que o campo traga a informação. O que é o campo? O campo do sistema familiar da pessoa é todo o inconsciente, todo um conjunto de informações necessárias para aquela questão que o cliente traz. Né? Se o cliente falar, eu quero constelar uma relação com o meu marido, né? Nós brigamos muito, e eu quero parar de brigar com ele, eu não me sinto tão bem mais nessa relação de tanto conflito, né? O máximo que a gente pode perguntar é quanto tempo vocês são casados, se vocês têm filhos, quando que começaram essas brigas. Eu não preciso saber quando que eles casaram, como que eles se conheceram, quem são os pais deles, os seus pais, eu não preciso saber disso para facilitar uma constelação, porque a constelação é muito focada, né? Ela é muito no presente, ela vem trazendo a informação necessária quando a gente acessa esse campo mórfico do cliente, que é onde tem as informações registradas, o porquê acontece determinadas coisas. E depois que é olhado para isso, depois que é visto, ou até mesmo trazido ali no campo uma solução, nós não precisamos ter um acompanhamento com o cliente. Se ele tem uma questão que ele precisa trabalhar, nós aconselhamos ele ir para uma terapia. Eu sou psicóloga, então às vezes esse cliente, ele está em tratamento comigo, mas se o profissional não é psicólogo, é um administrador, é um engenheiro, é um biólogo, é um médico, ele pode encaminhar a pessoa para continuar a sua terapia ou para fazer a sua terapia. Então, por isso, não precisa ter um conhecimento, até mesmo porque Bert Helling estudou muito sobre muitas linhas da psicologia para que, neste momento pontual, seja olhado de uma forma específica, né? E essa forma específica, os profissionais diversos podem, né, da área de enfermagem, da área de saúde, da área de assistência social, educação, da área administrativa, da área jurídica, né? Eles podem ter conhecimento dessa tecnologia, dessas técnicas que a constelação traz, né? Então, o papel do facilitador é conseguir identificar, através do que o cliente fala durante uma sessão de constelação, ou outros participantes vão falando, detectar e traduzir o que aquele sintoma está querendo dizer, o que aquele comportamento do representante está querendo dizer, né, o clima de todo o processo ali dentro do campo mórfico está querendo dizer, para traduzir, né, trazer algumas frases que possa suscitar uma solução e ir percebendo se essas frases vão fazendo um efeito benéfico para que a pessoa possa lidar melhor com aquela questão, né? Então, para que a gente possa, né, ter sucesso na facilitação das constelações que nós fazemos, então, primeiro eu já até falei na live da semana passada, é estar de acordo com o seu sistema familiar.
né? Muitas vezes, nós, o nosso sistema familiar, nós queremos mudar as pessoas. Isso é inerente ao ser humano, né? É natural as pessoas querer mudar, querer ajudar as pessoas a elas serem mais felizes. Só que a gente faz isso da nossa ótica, da nossa maneira de agir, da nossa experiência de vida, né? A gente tem aquela mania de falar, se eu fosse você, né, eu faria isso, isso, isso. Mas se nós fôssemos de verdade a pessoa, com o destino que ela tem, com a educação que ela tem, com o amor ou a escassez do amor que ela tem, com os pais, com ela, talvez nós faríamos até pior, né? Se nós conseguíssemos realmente fazer esse processo de empatia. Que eu vejo o processo de empatia em todo o meu processo de trabalho, né? Toda a minha carreira aí de 26 anos, a constelação é que ajuda a fazer o processo de empatia mais preciso, onde a pessoa, quando se coloca no lugar do outro, começa a sentir. Por exemplo, já facilitei constelação para adolescentes, jovens, né? Que odiava a mãe. E quando ele se coloca no lugar da mãe e começa a perceber no seu corpo que a mãe sente, uma dor no coração, um vazio, uma preocupação na cabeça, eles falam, nossa, minha mãe sente isso. E quando ela se aproxima de mim, ela sente esse amor, né? Então, se colocar no lugar do outro verdadeiramente, eu conheço só em constelação, né? Esse processo de empatia. Então, eu só vou permitir que alguém tenha um processo de empatia com a sua mãe se eu tiver um processo de empatia com a minha, de me colocar no lugar da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, seja lá quem for dentro do meu sistema familiar, e sentir o que ele sente e concordar até o porquê das ações serem assim, né? Quando eu não quero mudar o meu sistema e concordo com o meu sistema, eu estou me preparando, que não é fácil, não é de um dia para o outro, não tem vara mágica que faz isso com os consteladores, não é? Então, quando eu vou me colocando no lugar do outro, né, do meu sistema familiar e concordando, e a palavra é concordar, gente, concordar é colocar o meu coração ao lado do outro e perceber deste lugar, né, e sem querer mudar o outro. É mais do que aceitar. Aceitar, eu aceito você assim, mas não concordo. Se eu fosse você, faria diferente. Então, isso não é um processo que é necessário para realmente eu estar no meu lugar e falar, puxa, meu avô fugiu, deixou minha avó com 10 filhos. Às vezes a gente quer mudar o passado. E nós, consteladores, vamos treinando isso. O passado foi assim, né? Minha mãe e meu pai têm tais relacionamentos assim. E tem hoje, ou foi assim. Nós não temos essa potência de acreditar que nós podemos mudar isso. E se fôssemos eles, seriam melhores. Então, a primeira parte, né? Quem vem fazer o curso de extensão universitária comigo, nós passamos 7 módulos, né? E principalmente os primeiros módulos sobre relacionamento de casal, sobre relacionamento entre pais e filhos, revendo isso na nossa vida, nos colocando no lugar certo nesse sistema familiar, sem querer que fosse diferente, sem querer que eu fosse tratada como a minha irmã caçula, sem querer que o meu pai me amasse mais, sem querer mudar nada, concordar. E isso nos traz força no nosso lugar. E isso é para qualquer profissão, não é só para a profissão do constelador, não. Se eu quero ser bem-sucedido na vida, se eu estou fora do meu lugar, ou fico olhando para outros lugares e cuidando, se eu fico olhando lá para trás e fico querendo cuidar da vida dos meus pais como se eles fossem incapazes, quem se torna incapaz somos nós. Porque nós ficamos cuidando de algo que não é nosso, e pior, de pessoas que têm precedência, que são maiores do que nós. Então, a exigência é muito maior. Nós podemos cuidar de quem é menor, que são os filhos, que são os sobrinhos, né? Podemos cuidar e isso é natural. Se a gente muda isso, essa nossa visão, a nossa disposição para a vida fica muito menor, fica muito mais cansativo, onde muitas pessoas têm depressão, têm doenças até de coluna, né, porque ficam carregando algo que não é seu, e vários outros problemas.
Então, nós precisamos também, além de, né, de reconciliar com o nosso sistema familiar, nós precisamos lembrar que de tudo que a gente aprendeu, né? Por exemplo, eu sou psicóloga há 26 anos. Quando eu conheci constelação, eu vi muita coisa parecida, né? Vejo, né, muitas das linhas da psicologia em cada atitude, em cada momento das constelações, nos livros do Bert Helling. Mas na hora que nós estamos diante de um cliente, nós precisamos estar presentes. Todos os ensinamentos, todos os aprendizados, tudo que nós aprendemos ali naquele momento, eu posso saber de cor e salteado todos os mais de 106 livros do Bert Helling. Mas se eu não estiver presente ali, eu não estarei a serviço daquele cliente que representa todo o seu sistema familiar. Então, este exercício, né, este movimento de... O mundo pode estar caindo lá fora, nós estamos na pandemia, pode vir notícias, né, de que perdemos alguém, mas se você decidiu atender alguém, você precisa estar ali e olhar nos olhos dela, né, dessa cliente, desse cliente que vem, e se conectar. E este conectar na constelação não é um conectar que a gente olha e começa a criticar, olhar o jeito, ter achômetros, eu acho que esse cliente, olha, pela postura dele, eu acho que ele está carregando algo que não é dele, ele está falando que tem problema com dinheiro, ter problema com dinheiro é quem tem problema com a mãe, ele tem problema de se sustentar, ele não consegue galgar na vida, conquistar coisas novas na vida, então ele tem problema com o pai. Então, todos esses achômetros, tudo que nós vimos, né, cai por terra nesse momento. A gente precisa abrir mão desse conhecimento para poder sentir. Nós só estaremos a serviço do outro se respeitosamente, de um lugar onde você é menor do que aquele campo mórfico do sistema dele, né? Porque quando o cliente vem, não vem só ele vem representando toda uma dor de um sistema. Por exemplo, né, às vezes ele traz uma dificuldade ele entra na faculdade, faz o primeiro ano e não consegue seguir. Ele entra em outra faculdade, faz mais um ano e não consegue seguir. E ele vem constelando essa repetição de ciclo na vida dele. Ou é com a namorada, ou né, tem amizades e não consegue manter. Muitas vezes, o que está acontecendo com ele hoje já aconteceu com o pai, ou já aconteceu com a avó, já aconteceu com o bisavô. Às vezes aconteceu lá com o bisavô, mas aí acontece somente com ele agora. Né? Por exemplo, eu sou canhota. Né? Somente o meu avô paterno é canhoto na minha família. Percebe? Então, da mesma forma que vem características biológicas, né, que às vezes se repetem, mas às vezes se repetem num espaço maior dentro da nossa ancestralidade, dentro das gerações, também acontecem essas características psicológicas, sociais, essas dificuldades. Então, quando eu trato essa pessoa aqui, eu estou colaborando para tudo que trouxe ele até aqui, tudo e todos, né? E também para os descendentes, né? Talvez um filho dele não terá mais esse ciclo recorrente de ficar repetindo as coisas que são difíceis na vida. Então, não é só o cliente. Por isso, se um cliente chegar falando mal, por exemplo, da sua mãe, nós não podemos tomar um partido, né, deste cliente e falar para ele, não, você está certo, a sua mãe realmente foi muito má, ela bateu muito em você quando você era criança. Quando nós fazemos isso, nós não estamos a serviço de um sistema familiar. E nem estamos a serviço dele. Nós estamos pegando esse cliente e fazendo o que ele quer, que é, de repente, se posicionar como uma mãe, como um pai, como alguém maior que decola a ele. Aí não é uma constelação que será facilitada, será outra coisa, a gente pode colocar outro nome. É olhar para essa mãe com amor.
né? Às vezes ela fala, a pessoa vem falando, eu abortei muito porque meu marido me batia muito. É olhar para essa pessoa que abortou com amor, é olhar para este marido com amor, é olhar para os abortados com amor, é olhar para o filho que sobreviveu com amor. E para isso, nós precisamos ter uma amplitude. O Bert fala que é um movimento de alma. Alma é um conjunto de realidades, um conjunto de ações, é um conjunto de coisas que deram certas e erradas. Não tem certo nem errado no sistema. O que contribuiu para a evolução para que a vida chegasse em nós. Quando nós temos essa consciência que tudo e todos fizeram algo para preservar a espécie humana daquele sistema familiar, que muitas vezes usaram de leis, olá Luciana, olá Jaque, usaram de leis, né, que pareciam ser danosas, né, mas que preservou a vida, nós como consteladores precisamos olhar com amor para esta pessoa e para todo o sistema familiar dela. E aí nós precisamos entrar com muito respeito. Estou olhando aqui algumas anotações que eu fiz. Nós precisamos entrar no estado do ser, né? Não estamos ali. E quando nós estamos a serviço desse sistema familiar, imagina um ambiente, né, grande, onde tem todos lá daquele sistema familiar, um salão imenso. Então, imagina a gente entrando dentro desse salão, a gente não vai lá para organizar a festa, a gente não vai lá para organizar o que está acontecendo. Nós não temos essa pretensão de melhorar nada ali. Se nós entramos para facilitar uma constelação com a intenção de melhorar e deixar a pessoa mais feliz, já tem uma intenção. E Bert Helling e Sophie Helling fala que constelador não pode ter intenção e nem medo ao facilitar uma constelação, né? Porque o medo faz a gente entrar num processo de defensividade, ou de querer mostrar serviço, ou de querer adivinhar o que está acontecendo no sistema, e o sistema familiar, através desse campo mórfico, ele comunica conosco através da sensibilidade do ser. Ah, preciso ser médium. Gente, pelo amor de Deus, nada disso. Tá? Eu sou psicóloga, eu não tem nada a ver com religião, é campo mórfico, é algo tão natural que até as plantas, os animais, tanto que existem constelações para cavalos, tanto que existem constelações com cavalos, né? Para cavalos também, para animais, e muitos dos animais entram, né? Às vezes está na, aqui, principalmente online, às vezes os animais entram no campo, né? Ficam tristes, às vezes eles choram, né? Às vezes eles entram no colo, ficam olhando na tela. Então, não tem a ver com o nosso córtex frontal, com o nosso racional. Isso é outra coisa que o facilitador de constelação não precisa utilizar. Racionalizar, ir para o achômetro. Ah, eu acho que aquele representante que está olhando para o chão, ele está olhando para o chão porque ele está muito ligado a um morto, né? Nós podemos ter hipóteses, mas não certezas no momento da constelação, porque quem vai trazer de verdade algo, a verdade da constelação é o campo, é o movimento. Então, o constelador, eu gosto sempre de falar para as pessoas, muda de lugar e perceba como você se sente, né? E eu posso ter uma hipótese, né? Se ele chegar perto, talvez o coração vai disparar, e se o coração disparar, porque tem um amor ali. Mas eu nunca vou ter uma certeza de que a pessoa tem problema de dinheiro e é problema com a mãe. Já vi pessoas que têm problema com dinheiro e tinham problemas linkados à lealdade familiar, que tinha a ver com o avô, que tinha perdido as empresas, que não tinha tido sucesso né, de administrar empresas, e não tinha nada a ver com a mãe. Né? A constelação é como nós entrássemos junto do cliente num quarto escuro, num salão imenso escuro.
Nós não sabemos qual é o holofote que vai acender ali, se é o holofote da mãe, se é o holofote da infância, se é o holofote da ancestralidade, se tem a ver com a dor física de alguém, se tem a ver com a tristeza ou a raiva de alguém. Nós não sabemos. E por isso nós não podemos entrar com uma certeza, como se eu já sei o que é, vou resolver para você. Quem entra assim em uma constelação pede de perceber a verdade e a sensibilidade que aquele sistema familiar está tentando dizer através daquele representante que é o cliente que veio, né? E que está tentando solucionar algo que dói no sistema familiar. Então a gente vai entrando e se acende uma luz, a gente ainda pergunta, né? Ah, é na infância, parece que aqui é você quando é pequeno, né? Vamos perceber se é mesmo, né? Não vamos com uma certeza. Aí, se a pessoa que está representando, o seu cliente fala, nossa, eu me sinto pequeno, eu vejo todas as pessoas grandes, né? Eu me sinto pequeno querendo salvar alguém. Aí a gente vai para o próximo passo. A constelação é um passo de cada vez, né? Então, de reconhecer. Então, nós vamos facilitar, nós vamos ao lado do cliente. Nós não somos melhores de falar isso daqui é o que está acontecendo e você precisa fazer isso. Nós não vamos aconselhar ninguém, né? Muito ao contrário, ele vai tomar a percepção, né, do que ele está vendo. Às vezes nós somos humanos, os consteladores são humanos e pensam, né, querem ter a solução para as pessoas, e isso é um risco, né? Eu já facilitei constelação onde eu achava que a pessoa era adotada, né? E eu, lógico que eu não falei, porque era um achômetro meu, né? Diante do que foi acontecendo na constelação. E se eu falasse, eu teria errado, porque não era verdade, né? Ela estava em sentimento adotado de outras pessoas no sistema dela que tinha sido adotada, não ela, percebe? Como é sutil e como nós precisamos ter esta. O cérebro pensa, mas a boca tem que se conter em uma constelação, porque depois de um tempo esse cliente pode voltar e falar. Nossa, minha tia foi adotada, minha avó era adotada, por isso eu tinha essa sensação de vazio, eu estava em ressonância com elas, percebe? Então precisa ter muito cuidado, né? Desse nosso racional que quer saber de tudo, quer ter poder, né? E se a gente fica nessa questão do poder, a gente pode se dar muito mal. E se dá mal, gente, num sistema familiar, né, facilitando uma constelação de sistema familiar, você pode estar, nós podemos estar prejudicando a vida de alguém. Eu já ouvi história de constelador que falou para a pessoa, seu pai não é seu pai. Chega lá para sua mãe e pergunta quem é seu pai. A pessoa passou mal, teve quase problema, assim, teve um ataque cardíaco, quase morreu do coração. Ele foi fazer o DNA e aquele homem que estava na casa dele há anos, que ele chamava de pai, era pai dele. Percebem o perigo? Então, constelação não é uma adivinhação, não é um sinal que dá lá que nos traz a certeza. A gente fala para o cliente, perceba você, né? Converse, se você tem vontade de conversar com alguém do seu sistema familiar sobre isso. Não somos nós que damos a última palavra. Nós acendemos o holofote lá de onde pode vir a questão, de onde pode ter começado o problema dele. Mas quem terá certeza é somente o cliente. Tá? Então, ser constelador, como Sophie fala, se você fizer algo por curiosidade, se você fizer algo do achômetro, racionalmente, só para mostrar serviço para as pessoas, o prejuízo daquele sistema familiar cai sobre você. Então, é algo muito sério, de muita sensibilidade, né? O Bert vem trazendo as ordens da ajuda, né, de seguir aí. Então, o que ele fala um pouco das ordens da ajuda, né, que eu acho muito interessante, é muito profundo, que eu vou falar aqui, é só uma pinceladinha, mas ele fala assim, que a gente precisa apenas
oferecer para o outro aquilo que se tem. Eu volto a falar, se eu não tenho amor pela minha mãe, se eu não quero nem saber quem é ela, se eu tenho raiva dela dentro do meu coração, eu estou falando mãe porque é mais, né, mais próximo no sistema familiar, mas pai, avó, se eu não concordo com a minha família, como que eu vou permitir que o meu cliente ame a sua família? Que ele resolva, que ele inclua alguém que está excluído no sistema dele, se eu estou excluindo, né, conscientemente muitas pessoas no meu sistema. Né? Por isso, no curso de constelação, está aqui a Luciana, passou aqui a Vânia, a Maria Luísa, que né, sabe o quanto eu faço questão no curso de extensão universitária para consteladores trabalhar essa questão de mãe e pai. Não tem profissão com sucesso se nós não trazemos nossos pais no nosso coração, se nós não reconhecemos a grandeza deles na nossa vida, por mais que ele tenha nos abandonado. Se a vida está em nós, é porque existiu amor e existe amor em nós o suficiente para que a gente seja feliz, para que a gente possa ter prosperidade e crescer. Né? Aí, a segunda ordem do amor, né, é a gente intervir somente no que for permitido dentro de um sistema familiar. Né? Eu tive uma constelação uma vez que foi num curso de constelação que uma representante falava assim, eu sou amante do pai dela. A constelação tinha a ver com relação de pai e filho. Né? E ela falava, eu sou amante. Isso não era necessário ser visto naquela constelação. Né? E eu não precisava dar ênfase a uma fala de um representante assim. Então, a gente precisa ir para o essencial. O essencial tem força. Né? Se a gente começa a colocar muitas pessoas representando numa constelação, se a gente começa a querer saber quem é fulano, quem é ciclano, se é maior, se é menor, isso só enfraquece uma constelação. O importante é o essencial. Quanto menos, né? Quanto menos, né? Eu aprendi assim, comece com menos, menos é mais, traz força. Né? É o representante o problema, o representante o pai e a mãe, o representante o filho, o representante a sua dor de cabeça constante. Né? Dali vem o essencial. Né? Esperar, sentir, perguntar. Né? Tem algo, eu acho que pode ser até o tema de outras lives, que é como lidar com o vazio que acontece na constelação, né? Que é o temor de muitos consteladores. Se não acontecer nada, se tudo parar, o que eu faço? Né? Desespero. Eu já passei por esse vazio, passo constantemente, né? E que delícia é poder confiar que o campo mórfico do sistema familiar do cliente, se tiver que mostrar algo, ele vai mostrar. É uma mão de um cliente que fica mais apertada, é uma respiração mais profunda, é alguém da plateia falando que tem vontade de entrar. E esse esperar, esse silêncio que acontece em uma constelação, pode trazer tantas coisas profundas que, se os consteladores tivessem certeza disso, eles não ficariam desesperados, né, diante, principalmente quem está iniciando, não ficaria desesperado. Oi, Vanessa! Não ficaria desesperado diante desse vazio, que sempre vem algo. E se não vier nada, este nada pode ter um significado imenso. Né? Mas nesses anos todos de facilitadora de constelação, eu nunca vi uma constelação que o vazio, que acabasse ali uma constelação. Tá? Então, é permitir somente o que é necessário. Foi visto necessário, por isso perguntamos para o cliente o que você quer dessa constelação. Né? Se o cliente fala, eu quero saber por que eu tenho essa dor de cabeça, ele não está falando, falei, é isso que você quer? Né? Ele não está falando que quer curar a dor de cabeça. E muitas vezes ele sabendo o porquê pode trazer um movimento de melhoria ali, né, da dor dele, da dor física dele. Então a gente não pode querer mais que o cliente. Não posso querer que o casal que briga se apazigua e fica feliz para sempre. Às vezes eles já cumpriram, já viveram o tempo. Né? A Vânia está falando verdade, Sheila, acontece algo no silêncio.
Gente, acontece muitas coisas no silêncio. E até para a nossa vida, né? Às vezes está tudo muito agitado. Para, relaxa, pensa, esteja em você. Né? Algo nesse silêncio vem. Seja bem-vindo, Marcelo. Meu xará de sobrenome, Castro. Então, ele traz também, né, o colocar-se como um adulto diante do outro. Quantas pessoas vêm para uma constelação querendo colo, querendo que você tome partido, querendo que você, sabe, quando a pessoa vem, você não acha que essa pessoa é muito má mesmo comigo? Fala a verdade. E aí você olha, quando um cliente falar assim, olha para o cliente, olhe para amor para essa fala dele e olha para com amor para outra pessoa de quem ele está falando. Né? E assim, desta maneira, você vai entrando e ficando em você para servir o sistema do outro. Né? Não se sinta, né? Não tenha piedade de quem vem. E outra coisa, o Bert fala, a gente olhar para o outro sem querer mudar nada na vida dele. Ele traz um problema, às vezes mexe com você, mas ele precisa, né? Você não precisa mudar para ele aquilo. É assim na vida dele, né? E a constelação pode mostrar algo para ele que o fortaleça, ou que ele concorde com aquilo. Às vezes, o concordar com o fato que é difícil mobiliza a vida, gente. Nós estamos em plena pandemia. Se a gente concorda que nós estamos na pandemia, que nós precisamos fazer algo para nos cuidar, pode proteger a vida. Agora, se a gente acha que não, né, não tem consciência, a gente pode até perder a vida, né? Então, às vezes, uma constelação não é um final feliz que a pessoa vem procurar, ela precisa ver a realidade. Né? Eu facilitei uma constelação uma vez para uma senhora, que ela trazia muita raiva nela, né? E ela viu que essa raiva era adotada de um bisavô dela. Ela falou que absurdo. Imagina, meu bisavô era um amor. Pelo que eu lembro, quando era criança, todo mundo amava, ele era encantador. Passaram 15 dias, ela conversou com uma tia que ela soube que o bisavô era matador de pessoas, né? Então ela adotava toda a raiva, toda a tristeza das vítimas do avô, né? Então, às vezes saber da realidade eu consigo lidar com aquilo que me dói e eu não sei por quê, né? Sim, vem atrás, né, Marcelo? Muitos vêm atrás de um cúmplice. E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque senão a gente acaba sendo envolvida e ainda é capaz de falar. Quem falou isso foi a consteladora tal. Ainda sobra para a gente por ter tomado um partido. Então, nada, Nina, não, nada de tomar partido. Então, é necessário trazer muitas vezes o cliente para o adulto e trazer a responsabilidade dele também no efeito daquela constelação. Né? Eu sei porque eu já fiz, né? Lá nos primórdios eu fiz uma constelação para emagrecer. Né? Nos primeiros dias, né, parecia que eu conseguia lidar com a alimentação muito bem. Esfriou, começou a fazer um frio, que estão prometendo que vai fazer amanhã. Né? Esfriou, vou comer isso, vou beber tal coisa. A responsabilidade é nossa também, muitas vezes. Né? Se eu tomo consciência e não valido isso, né, haja sistema familiar também, mas muitas constelações, o resultado vem de fora, né, de outras pessoas até que estavam envolvidas naquele contexto para, para a pessoa. Né? Por exemplo, eu não falo com a minha mãe há 2 anos, ela não conhece meu filho, né, e faz toda uma reconciliação dentro da constelação. A pessoa sai da constelação, vai viver a vida e depois ela fala: Sheila, minha mãe me ligou pedindo para eu almoçar na casa dela no próximo domingo. Então, a rede, né, que existe dentro de um sistema familiar é interligado, nós não estamos sozinhos, nós não somos um ser único dentro de um sistema familiar, né? E isso que eu acho muito legal na constelação, reposicionou vários outros também se reposicionam. E como existe um grande amor dentro de um sistema familiar, esse amor atinge a todos.
Eu acho muito legal o termo que o Bert traz de uma grande alma. Gente, grande alma é um grande amor, é um grande movimento para incluir tudo e todos dentro de um sistema familiar. E este movimento acontece. Né? E o constelador precisa confiar mais nessa grande alma, nesse grande amor do sistema familiar, que muitas vezes viveu de uma forma arcaica, porque era assim, né? Existem leis, existem lealdades familiares, e nós estamos num momento onde a gente vai tomando consciência que para ser feliz a gente precisa amar e ser amado, e todos, todos, mesmo aquele que não nasceu, todos, 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 né? Não é para ter dó. Então, também, né, ele fala dessa empatia mais focada em todo o sistema familiar, não só no cliente que vem, né? Nós precisamos ter esse olhar ampliado de amor para todos, como eu já falei, e, e amar a todos do jeito que eles são, tá? Essa mãe é uma carrasca, tá? Essa mãe, ela é assim porque ela tem um movimento de vida que fez com que ela fizesse isso, que ela tivesse tal comportamento. Eu, como consteladora, nem sonho posso julgá-la. Eu posso ver que ela teve amor de deixar aquela vida vir. E se ela teve amor para deixar essa vida vir, que outra coisa eu posso falar dessa mãe? O mínimo que eu posso contribuir para este cliente é que ele olhe também com amor para com esta mãe, que ele tenha uma honra para com essa mãe. Né? A não ser se teve uma violência física muito grande, uma violação, pode-se olhar com amor, mas eu deixo com você as consequências do que foi feito comigo, e eu tomo a minha vida com amor, porque em mim, né, e eu posso fazer algo bom ainda para mim. Então, fortalecer o cliente para que ele tome a força dessa vida que está nele, dessa ancestralidade que está nele, né, é contribuir para que ele seja mais feliz, ok? E concordar, né? Isso que eu falei. Se o cliente teve ou tem um determinado tipo de vida, né? É olhar para tudo isso e trazer, né? Para dentro do nosso coração, de concordar com isso, né? E contribuir para que ele possa lidar com isso da melhor forma possível, para que ele tenha a força de ir para a vida apesar de. Né? A constelação não existe para mudar as pessoas, para mudar o sistema, ela existe para trazer a consciência daquilo que estava lá no inconsciente, que muitas vezes dói no físico, dói nas relações sociais, porque não trouxe a consciência. Né? A partir do momento que tem essa consciência, se torna mais leve. Né? Então, para ser constelador, para facilitar, né, esse estado de ser, né? E muitas vezes a gente assusta, vem muitas histórias para a gente, né? Eu já facilitei centenas de constelação, quantas histórias vêm? Mas está quando o cliente chega, né? Eu acho muito lindo, né? Tanto a Sofia hoje é online, né? Que eu participei de constelação com ela e foi online, ela lá na Alemanha, a gente aqui em São Paulo. Mas esse olhar, esse perceber o outro, né? O Bert, o cliente sentava ao lado dele, ele olhava para o cliente, e ali ele ia percebendo, ele ia entrando naquele campo, várias constelações de Bert Hellinger, ele nem falava nada. O cliente se emocionava, eles se olhavam, né? E o cliente levantava e ia embora leve. Né? Eu acho que comigo, talvez quando eu tiver 90 e tantos anos como ele, talvez eu consiga. Mas é essa sensibilidade de perceber o outro, de entrar em ressonância com o outro, com muito respeito. Né? Mesmo que a gente não tenha essa habilidade que o Bert teve, né, lá com seus 80, 90 anos, mas que a gente possa sentir. Algumas vezes a gente sente, né? Às vezes o cliente vem falando de uma dor de amor ou de escassez, eu sinto no meu coração. Às vezes ele vem falando de uma dor da ancestralidade, eu sinto nas minhas pernas. Então a gente vai percebendo, entrando, né, dentro desse campo mórfico, em ressonância com essa dor. E também vai percebendo esse alívio que vai, né, acontecendo dentro do campo. Então,
para ser constelador, é preciso amar o cliente, mas amar dentro das ordens, respeitando cada momento, cada um que vem. Acabou a constelação dele, que nós possamos estar pronto para outra constelação, né? Sem querer ter muito mérito. Podemos ter o orgulho do proprietário, como o Bert diz no livro dele de Êxito na Vida, Êxito na Profissão? Sim, mas né, feliz de perceber que algo modificou na vida do outro, mas estar pronto para o próximo que vem. Né? Formando vidas, né? E liberando vidas. Olá, Vólia, querida. Liberando, né, as pessoas das amarras que elas têm, mas humildemente do nosso lugar, tá? Eu agradeço quem ficou até agora. Eu não vou completar 1 hora de live, que daqui a pouco eu abro a sala para os meus alunos da turma 9, de extensão universitária. Quem tem vontade de ser constelador, venha conversar comigo. Estou com vagas abertas para a nova turma de setembro, a 10ª turma, onde tem a oportunidade. Olá, Chuchu, querida. Onde tem a oportunidade de vivenciar constelações, tem 9 apostilas, onde as pessoas, eu estou com a apostila ali atrás, mas tem slides, tem apostilas, temos vivência, movimentos sistêmicos, temos muita troca pessoais, né? O grupo que eu costumo trabalhar no máximo com 20 pessoas, para que tenha um movimento de troca, de conhecimento, de estudo. É uma extensão universitária, os alunos que querem ser constelador, eles recebem um certificado do Instituto Sheila Querido e recebem um certificado também de uma faculdade que é reconhecida pelo MEC. Até o 7º módulo, a gente vai trabalhando as nossas questões pessoais. A partir do 6º módulo, os alunos já começam a facilitar. Eu vou abrir o 6º módulo na turma 9 agora, né? E é o módulo que eles começam a facilitar constelações um para os outros, para que quando eles saírem depois do 10º módulo, que eles já praticaram várias constelações entre eles e para as pessoas também, que no 10º módulo vêm constelar, são clientes que eles não conhecem, vão conhecer numa anamnese e tudo mais. Para mim é sempre um prazer, né, facilitar a constelação individual em grupo, 2 vezes no mês, na segunda-feira no Zoom, eu ofereço um workshop gratuito para as pessoas virem conhecer constelação, participarem de uma constelação. Quem deseja constelar tem um valor, a gente combina antes. E ontem eu estive com um grupo e foi tão profundo, tão gostoso, né? Uma oportunidade. Ah, Luciana falando, saudade do nosso curso de extensão universitária, excelentes experiências. A Luciana é uma excelente, uma pessoa muito sensível, né? A mineira de extrema não, é estiva, né? Em Minas Gerais, professora de língua portuguesa, arrasou no curso, facilitando constelação lindamente. E eu fico muito feliz, né, de perceber que os meus alunos, meus ex-alunos, têm a capacidade e a sensibilidade de facilitar constelações para as pessoas de uma forma honrosa, de uma forma leve, respeitosa, né, dentro dos critérios que Beth Helling nos ensinou. Acho que isso não tem preço. Eu acredito que o mundo precisa de consteladores, eu acredito que as pessoas precisam se aliviar das suas dores, aliviar para os seus descendentes, não deixar heranças invisíveis, pesadas para os descendentes, que se a gente não cuida da gente de uma forma profunda, se nós não olhamos para nós com respeito para fazer algo importante, olá, Cláudio, Piquete, que legal. Se nós não olhamos com esse respeito para conosco, nós deixamos heranças e os nossos filhos, nossos netos, irão carregar coisas que nós não soubemos lidar, não sabemos lidar hoje. Né? Então, essa oportunidade aí, né, de poder levar isso para o mundo é muito bom. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, mesmo que foi um pouquinho. Na quinta-feira estarei aqui também, falando de constelação, falando sobre esse papel do constelador, que é tão importante aí para todos nós.
Super beijo e até quinta-feira. Até mais, gente. Um beijo. Um beijo para você.